Bom, então, como sempre, né? Deus, Pátria e Família, quero agradecer a presença de todos os patriotas, intervencionista, nacionalista, bolsonarista, e o título é aquilo que nós estamos vendo, que está acontecendo no Brasil, nós vamos comentar muito sobre isso, mas antes de tudo, aqui eu vou trazer para vocês, né, a decisão, né, que o Congresso deu, que os deputados deram, sobre a questão do deputado Daniel Silveira, né, que estava, entre aspas, aí sendo julgado na Câmara dos Deputados, e eles mantiveram a prisão dele. Antes de nós entrarmos aqui no assunto, deixa eu trazer aqui para vocês ouvirem, né? E nós já conversamos. Deixa eu só colocar o som. Meus amigos, por 364 votos sim, 130 não e 3 abstenções, a prisão do deputado Daniel Silveira é mantida pela Câmara Federal. Hoje é o dia da vergonha, é o dia em que todos nós nos envergonhamos, infelizmente, de uma decisão que apecena o parlamento brasileiro. É triste perceber que esse parlamento, ele se apequena e fica de cócoras diante do Supremo Tribunal Federal. Hoje não estávamos aqui julgando a fala do deputado. Não. Você pode não concordar com a fala do deputado, mas o que nós julgamos hoje aqui é se haveria legalidade na prisão. Se a prisão ela decorreu de um processo legal, balizado, e na verdade todos nós sabemos que não. Houve uma união de interesses, chancelado por todos os ministros da Suprema Corte, pela Procuradoria-Geral da União, pela Procuradoria-Geral da República. Bom, eu não vou me estender aqui muito no vídeo, né, do deputado Otônio de Paula, né, mas o fato é que muita gente, elas pensam assim, tem um deputado maluco lá, que foi preso, o que o povo brasileiro tem a ver com isso, né? Todo mundo no Brasil parou, né, para ver aí, né, o julgamento, né? Então, a falta de conhecimento do povo brasileiro, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, é que leva à própria destruição do povo brasileiro. As pessoas não têm noção, as pessoas não têm ideia o que o Brasil está passando. Para muitos que estão chegando aqui pela primeira vez, né, caíram aqui, né, no barquinho, estão vendo a nossa live, tudo começou quando o deputado Daniel Silveira, ele falou algumas verdades sobre o STF em um vídeo, em uma live. E em contraposição, o STF foi lá e mandou prender o deputado Daniel Silveira. Só que tem um detalhe em toda essa história. O STF não pode, não tem autoridade de prender um deputado. Já começa por aí. É lógico que o deputado Daniel Silveira, ele se alterou na sua voz, digamos assim, mas o que estava sendo julgado não era a voz, a palavra do deputado Daniel Silveira. A questão ali que estava sendo julgado era a legalidade da prisão. E todos os deputados deram um tiro
no próprio pé. Por que os deputados deram um tiro no próprio pé? Porque eles abriram um precedente permitindo a prisão do deputado Daniel Silveira, abriram um precedente para que qualquer deputado, qualquer um, que se opor ao STF, venha a ser preso. Então, os próprios deputados, a própria Câmara dos Deputados, por 300 e poucos votos lá, a favor de continuar ali o deputado preso, a 100 e poucos votos, eles deram um tiro no próprio pé. Lembrando que, é lógico, né, um deputado aí parlamentar, ele tem a imunidade, digamos assim, ou seja, ele, pelo artigo 53 da Constituição, ali, parágrafo 2, o deputado ele tem uma imunidade de colocar a sua opinião. Ele não pode ser preso. E essa imunidade não é só pela sua liberdade de expressão. Nós vemos o caso da Flor de Lis, por exemplo. Ela matou o próprio marido e ela continua exercendo a sua função de deputada. Por quê? Porque ela tem uma imunidade parlamentar. Ou seja, o próprio deputado Daniel Silveira falando contra o STF não pode. Mas a deputada Flor de Lis, que matou o próprio marido, continua lá. Por quê? Porque tem imunidade parlamentar. O que acontece? O problema não é o que se fala, mas é quem está falando. Por exemplo, quando o vagabundo comunista do Lula, lá atrás, ele chamava o STF de um bando de acovardados, nada aconteceu. Porque eles estão entre eles. Quando alguns deputados falavam ali em derramar sangue, né, dos comunistas, ninguém fala nada. Então, o que nós vemos hoje é uma censura. E eu sei que você que está do outro lado aí pode pensar assim, mas o que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver é que daqui um dia, e não vai demorar muito, o próprio STF vai usar a mesma prerrogativa para mandar prender eu, você, se falar mal do STF. Então, se eles estão prendendo até os parlamentares que têm uma certa imunidade, amanhã eles vão mandar prender qualquer um de nós. De falarmos a verdade, porque quando nós falamos que os 11 ministros do STF são vagabundos, são comunistas, são pilantras, é só pegar o vídeo do próprio Fachin, lá nos anos 70, dizendo que ainda bem que os crimes dele se prescreveram, e ele até diz no vídeo, não vou falar muito aqui, porque senão você sabe, né? Aí você tem o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo PCC, e todos os ministros são comunistas. Só que hoje, se os deputados ali votassem, digamos assim, para que o Daniel Silveira não ficasse preso, eles iam colocar um embate entre o STF, que o Alexandre de Moraes não ia poder fazer nada, absolutamente nada. Porque, entre aspas, o Congresso teria autonomia. Mas depois dessa de hoje, acabou. Qualquer deputado que falar contra o STF agora pode ser preso. Porque o próprio deputado Daniel Silveira, está sendo usado aí como um boi de piranha, digamos assim. Está sendo usado ali como, né, algo que vai ser utilizado para todos os deputados e, consequentemente, para o povo brasileiro. Consequentemente, para o povo brasileiro. E eu sei que algumas pessoas perguntam assim, mas Albari, cadê as Forças Armadas? Como o nosso colega perguntou ali, né? Cadê as Forças Armadas? Gente, eu não faço uma pergunta, cadê as Forças Armadas? Eu faço outra pergunta.
Cadê o povo brasileiro nas ruas, exigindo as Forças Armadas? Porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. As pessoas perguntam: cadê as Forças Armadas? Bom, nós precisamos partir de um princípio que todas as instituições no Brasil foram aparelhadas, todas. Como nós falamos, se você pega nas religiões, pega uma CNBB, que é uma ala dentro da Igreja Católica Comunista, está ali aparelhado o sistema. Se você pega nas universidades, está aparelhado o sistema comunista. Hoje, as universidades federais são um antro de comunista. Isso é um fato. Não estou falando aqui de todos os professores. Estou falando aqui de uma ala muito forte dentro das universidades, das escolas, das igrejas, dentro da OAB, por exemplo, e dentro das Forças Armadas não é diferente. Então, nós temos dentro das Forças Armadas, e é aí que é o ponto central. Não é todas as Forças Armadas que estão aparelhadas ao comunismo. Nós temos um grande número de generais hoje, infiltrados, que são comunistas, outros militares que são comunistas, mas não são todas as Forças Armadas. Agora, o que acontece se esses generais de bem se levantarem hoje no Brasil contra o STF, contra o sistema, prendendo todo mundo que precisa realmente? O que aconteceria? Eu já digo o que aconteceria. Igual na Venezuela. Quando os bons militares se levantaram, os maus militares mandaram prender os bons. E o povo, achando que era a teoria da conspiração, ninguém fez nada, e a Venezuela virou o que virou. Então, o que precisa ser feito? Sim, precisamos exigir as Forças Armadas, sim, mas o povo precisa estar nas ruas para dar retaguarda às Forças Armadas, para dar um aval. Ah, mas as Forças Armadas não precisam de um aval. Não se trata de dar aval, não. Se trata de mostrar para toda a sociedade que o povo brasileiro quer uma intervenção militar. Quer bandidos presos. O próprio Ratinho, até inclusive eu vou trazer aqui a matéria, o Ratinho sugeriu uma intervenção militar no Brasil. Eu sei que algumas pessoas aqui não gostam do Ratinho, aqui não é uma questão de gostar ou não. O fato é que, como ele e outros apresentadores, têm uma grande influência sobre a sociedade. Então, o próprio Ratinho ali, ele deu uma deixa, sugeriu uma intervenção militar no Brasil igual na Singapura, onde entrou lá o militar, colocou como lei o fuzilamento de bandidos, né, restaurou a ordem, digamos assim, de uma ilha que estava abandonada lá na Ásia, pobre, miserável, e elevou essa ilha a ser um dos países, uma ilha mais rica do mundo. Mas por quê? Porque ele levou a ferro e fogo. O Brasil, gente, ele está caminhando para um caminho que as pessoas não têm ideia, entendeu? As pessoas não têm ideia do que vai acontecer, porque uma guerra civil, logo, logo ela vai ser instaurada no Brasil. Logo, logo. Algumas pessoas dizem: não, nós não podemos ir para as ruas porque vai causar uma guerra civil. Gente, a guerra civil, ela vai acontecer. E quanto mais tempo o povo demorar para acordar, pior vai ser. Então, eu tenho a minha consciência tranquila, eu sei que você que está aí no nosso chat, que nos ouve, tem a consciência tranquila, porque nós estamos tentando fazer a nossa parte como brasileiros. Nós dormimos com as nossas consciências tranquilas porque nós estamos lutando pelo Brasil. Nós estamos aqui atrás do computador, sim, mas quando precisa nós estamos lá nas ruas, fazendo as manifestações. Agora, onde está a massa do povo brasileiro? Onde está a massa? Nós fizemos agora recente uma manifestação aqui em Curitiba, bem aqui no calçadão da 15, né? Até nós fotografamos, filmamos, tinha o quê? 50, 100 pessoas.
em uma população aqui de Curitiba de quase 3 milhões de pessoas, colocando região metropolitana, onde está o povo? O povo brasileiro está dormindo, gente, isso é muito sério. Porque vai chegar um momento que nós não vamos ter para onde correr. Algumas pessoas têm me criticado, Albari Dias, o intervencionista. Por que você só fala em uma intervenção militar no STF? É uma intervenção militar nos 3 poderes. Sim, gente, o ideal seria uma intervenção militar geral. Mas eu pergunto para você, em 4 anos que nós estamos nas ruas, quantas pessoas, o André está aí para confirmar, quantas pessoas que nós levamos para a frente dos quartéis e nas ruas? 20 pessoas, 30 no máximo? Se em 4 anos nós levamos 30 pessoas para a frente dos quartéis, nós vamos agora, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, levar aí milhões de pessoas? Não leva. Então, o que nós precisamos fazer? É ter a liberdade para nos manifestar. Sem essa liberdade, é impossível. Então, nós precisamos fazer uma intervenção urgente militar no STF, para que, colocando o Supremo Tribunal Militar no STF, ali, para fazer uma intervenção geral, é a mesma coisa que você ter a dificuldade de entrar na casa de uma pessoa. Mas quando você adentra ali na sala da casa de uma pessoa, para você adentrar na cozinha, no banheiro, no quintal, o importante é nós tirarmos esses 11 ministros do STF, fazer uma intervenção, colocar o Supremo Tribunal Militar para julgar as autoridades no Brasil. Sejam elas dentro do Executivo, do Legislativo, que são os deputados, seja do Senado, não importa. Mas nós temos que ter um Supremo Tribunal Militar. E, para isso, precisa de uma intervenção militar no STF urgente, para que um Supremo julgue as autoridades. É isso que nós precisamos. Eu também, lá no início, eu falava muito que nós tínhamos que acabar com a instituição. Mas, realmente, o que precisa ser feito é tirar os 11 ministros e fazer ali, através de concursos públicos, que sejam colocados ministros sem ideologia, porque todos os ministros que nós temos hoje no STF são indicações, são todos petistas, todos comunistas. Isso, gente, não é uma opinião minha, é fato. Se alguém não concorda comigo, que me prove ao contrário daquilo que estou falando. Que os ministros que estão lá dentro não são comunistas. Me prove ao contrário. Que eu estou trazendo aqui provas há muito tempo que esses ministros são sim comunistas. Então eu sei que as pessoas perguntam onde estão as Forças Armadas. A minha pergunta é onde está o povo? Porque os bons militares vão se levantar quando eles perceberem que lá, atrás deles, o povo estiverem lá juntos, para que não haja um golpe militar. Entende? Então, realmente o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é muito grave, é muito complicado. Mas como eu prometi para vocês, da matéria do Ratinho, o Ratinho falou, né? O Ratinho aí que é dono de várias redes, digamos assim, de rádio, né? Rádio Massa, né? E também aí com programas, né, na televisão. O próprio Ratinho, ele falou de uma intervenção militar, ele sugeriu. Deixa eu trazer aqui para vocês a matéria, que daí fica fácil aí de nós conversarmos. Deixa eu trazer aqui para vocês. Só vou aumentar um pouco aqui, para que vocês possam acompanhar. Ratinho sugere intervenção militar para consertar o Brasil. Apresentador citou o exemplo da Singapura, que teve general no comando. Então está aqui o Ratinho ali,
defendendo uma intervenção para melhorar a situação do país. O apresentador Carlos Massa, também conhecido como Ratinho, defendeu uma nova intervenção militar no Brasil, segundo ele, para melhorar o país. A declaração foi feita no programa Turma do Ratinho, na Rádio Massa FM, que pertence ao próprio comunicador. Eu sei que o que vou falar aqui pode até chocar, mas está na hora de fazer igual se fez na Singapura. Entrou um general, consertou o país e 1 ano depois fez eleições. Mas primeiro consertou. Chamou todos denunciados e disse: vocês têm 24 horas para deixar o país ou serão fuzilados. Limpou Singapura, disse o apresentador, fazendo referência ao governo do ex-primeiro-ministro Lee Kuan Yew. Ratinho também citou a gestão do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, cujo governo foi marcado por uma política higienista de retirada de circulação de pessoas em situação de rua. Do que as pessoas tinham medo, morador de rua, ele tirou todos os moradores de rua e deu um lugar para os caras se virarem. Ele limpou tudo e a imprensa ficou a favor dele. Aqui, se mexer com o morador de rua, a imprensa cai em cima do político, avaliou. Ratinho disse ainda que se a maioria dos brasileiros concorda com seu ponto de vista, se eu abrir uma votação perguntando se o povo é a favor da volta dos militares, dá 70%. Nossa democracia é muito frágil, dá margem para bandido, né, estranho, disse. Realmente, se nós fizermos aqui uma pesquisa, a maioria do povo é a favor de uma intervenção militar no Brasil. O problema é que o comunismo tomou conta do Brasil. Ele está agindo através do STF, ele está agindo através das universidades, das escolas, das igrejas, né? Nós vemos a campanha da fraternidade, a gente aí na Igreja Católica, sabe? Se o povo não entender que a CNBB é uma ala, não é a Igreja Católica, é uma ala comunista, criada em 1952 por padres e bispos comunistas. Gente, eu estudei dentro da Igreja Católica para ser padre. Eu conheço, eu sei do que estou falando. Não estou aqui julgando a igreja, não quero entrar na questão religiosa. O que eu quero trazer aqui para vocês é justamente a realidade dos fatos. Ou o povo brasileiro acorda contra o comunismo, ou vai chegar um momento que já estão chegando. Por exemplo, todas as redes sociais do deputado Daniel Silveira foi retirado do ar. Todas. Foi retirado. A pedido do STF. Então, vocês percebem que isso não está só acontecendo com o deputado Daniel Silveira. Com o Terça Livre, por exemplo. Tiraram o canal do Terça Livre com mais de 1 milhão de seguidores. 20, 30 mil pessoas todos os dias assistiam o Terça Livre. Foi banido do ar. E outros canais, né? Hoje nós estamos através de uma censura muito grande pelas grandes big techs, digamos assim, que são essas empresas que são donas das plataformas YouTube, Twitter, Facebook, todas, entendeu? E hoje no Brasil o STF está calando todo mundo. Hoje quem controla o Brasil é o STF. O executivo está se acovardando diante de tudo, é uma realidade. Não puxo sardinha aqui. Para quem me conhece sabe que quando o Bolsonaro faz coisa correta, nós falamos aqui, eu elogio, mas tem coisas que o executivo está pecando. O Congresso deu um tiro no pé hoje, se acovardou. Hoje, o STF é o imperador do Brasil. Hoje, o STF, através desse julgamento que os próprios deputados burros, tapados, independente, eu sei que lá dentro tem, né, deputados revolucionários, PSOL, Rede, né, mas eles vão ser os primeiros que, quando forem utilizados pelo sistema, vão ser apagados.
entendeu? Então, o que os deputados fizeram hoje foi uma burrice, mas muito grande, porque se eles tivessem tirado o deputado Daniel Silveira ali como preso, digamos assim, dado a liberdade para ele, ele estaria livre e o STF teria que ficar quietinho. Mas através dessa decisão, que hoje foi muito importante, porque a partir de hoje, qualquer deputado que se levantar contra o STF vai ser preso. E é isso que o que mais choca, né, a cabeça de uma pessoa, porque eu entendo, gente, veja bem, eu vou entrar num tema aqui, não fugindo muito, mas o que acontece com o ser humano? O ser humano ele tem aqui no seu cérebro o consciente e o subconsciente. O consciente da pessoa é 10%, 5, 10%. O subconsciente é 90, 95%. Então, o que acontece? O subconsciente da pessoa, né? O subconsciente da pessoa recebe todas as informações através do consciente e o subconsciente ele não tem discernimento para saber o que é verdade ou não. Tudo que cai ali, entre aspas, no lixão do subconsciente, tudo que cai ali no lixão do subconsciente, o subconsciente entende como verdade. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que o brasileiro, assim, no geral, está assistindo ali uma Globo Lixo. Tudo aquilo que a Globo Lixo está falando vem no consciente da pessoa, do brasileiro. Quando o brasileiro não questiona aquilo ali desce para o subconsciente como verdade. O subconsciente não vai questionar se é verdade ou não. Tudo que cai no subconsciente, o subconsciente aceita como verdade. Então, quando uma pessoa pega uma Globo Lixo falando que aquele corongão lá matou milhões de pessoas e a pessoa ela não questiona, poxa, mas será que realmente matou ou não? Será que é verdade? Quando ela não questiona isso desce para o subconsciente como uma verdade. E através do subconsciente, aí eu faço uma pergunta para você. Quem controla as nossas ações? É o nosso consciente ou o nosso subconsciente? Quem que controla as nossas ações? O nosso consciente ou o nosso subconsciente? O nosso subconsciente controla as nossas ações. Então, quando você recebe uma informação no consciente e você não questiona, não para pensar, isso é verdade, isso não é. Poxa, mas a Globo Lixo, a China comprou a Globo, comprou a Bandeirante, financia a Record. Então é lógico que tudo que eles falarem vai ser contra os valores cristãos. Quando você pensa assim, isso cai no teu subconsciente e o teu corpo, a tua reação vai ser de não acreditar nessas bizarrices. Entende? Então, quando o ser humano passa a conhecer a si mesmo, conhecer o eu superior, digamos assim, você começa a entender o que está acontecendo também no Brasil e no mundo. O grande problema é que a massa do povo brasileiro está dormindo. E ela vai pagar um preço, gente. Um preço muito alto. O brasileiro não tem ideia do preço que vai pagar por sua ignorância. O preço que vai pagar por sua omissão. Hoje era um dia de todo o povo brasileiro estar nas ruas, né? Não por ser um deputado, albaridismo intervencionista, tá? Não é isso, gente. Não se trata aqui de ser um deputado, não. É a figura de um processo da perca da liberdade de todos nós. Porque se um parlamentar, hoje, o próprio Congresso permite que ele seja preso, que deveria livrar ele, para livrar o próprio pé, o próprio corpo, das garras do STF, que vai prender agora todos os deputados, quando quiser, mas isso vai acontecer com todos nós.
Porque vai chegar um momento que eles vão proibir, e já está chegando, de você falar sobre o STF, de você emitir a sua opinião, entendeu? Não importa aqui se as pessoas concordam ou não com o que ele falou, não importa que as palavras que ele usou. Por exemplo, pode chegar uma pessoa aqui no chat e não concordar com nada do que eu digo. Mas, no entanto, né, você tem a liberdade para pensar assim. Como eu tenho a liberdade de colocar os fatos, emitir as minhas opiniões e colocar aquilo que nós realmente vemos, a nossa visão. Nós temos essa liberdade, entendeu? Agora, a partir do momento que ou uma pessoa do outro lado, ou eu, cometemos injúria, calúnia, difamação, nós vamos responder dentro de um processo de um código penal. Você vai responder por aquilo que você fala, mas você não pode ser proibido de emitir a sua opinião. E é isso que as pessoas não entendem. O deputado Daniel Silveira emitiu a sua opinião contra o STF. E não poderia, por quê? Porque ele tem imunidade parlamentar, de poder emitir a sua opinião. Só que hoje o STF rasgou mais uma vez a Constituição. E se eles fazem isso com os parlamentares, comigo, com você, agora não adianta o povo ficar esperando que as Forças Armadas vão surgir, né, como que ao lado de anjos, né, com um fuzil, né, prendendo todo mundo, sem que o povo brasileiro também faça a sua parte. Uma vez, alguém chegou para Deus e disse assim: mas Deus, você não faz nada. Um monte de gente sendo assassinada, homicídios, animais sendo maltratados, crianças estupradas, você não faz nada. Aí Deus olhou para a pessoa e disse: eu já fiz, eu fiz você. Faça a tua parte. As pessoas tudo, não porque tem que colocar na mão de Deus tal. Como que se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que é de nossa parte? Deus já fez a parte dele. Nos deu faculdades mentais capazes de mudar o mundo. Nós temos um poder dentro de nós que nós somos capazes de criar também. Nós somos co-criadores de Deus. Visto que você tem o poder de dar a vida a um ser humano, através de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Você tem esse poder. Deus deu esse poder a você. Agora você vai pensar assim: eu quero ter um filho, mas eu acho que vou pedir para Deus. Se você não tiver um relacionamento com uma mulher, não vai ter filho. Simples assim. Então, a tua parte você tem que fazer. Mudar o Brasil, mudar o mundo, requer fazer a nossa parte. Lutarmos, exigirmos, irmos para as ruas, mostrarmos que nós precisamos criminalizar o comunismo. O que o Ratinho falou em uma intervenção militar para restaurar a ordem, digamos assim, e também o fuzilamento de bandido, gente. Está certo ele. Bandido não tem que ser tratado como ser humano. Bandido é bandido. Se você não mata ele hoje, amanhã ele mata teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa. Então, bandido tem que ser tratado como bandido. É muito simples. As pessoas complicam as coisas. Mas o fato é que hoje foi um dia em que realmente o nosso Brasil aí abriu mais uma brecha, mais um precedente, para que o STF, além agora de perseguir o executivo, vão prender os deputados e vão prender o povo intervencionista. Né? Nós já vimos aí a Polícia Federal na casa do Alan dos Santos, do Terça Livre, né? Colocando uma arma na cabeça ali da mulher dele que estava grávida. Né? Nós vimos o caso do Oswaldo Eustáquio, né? Que está preso, deram uma camaçada de pau dele, um cara que é conservador, que está lá lutando pelo Brasil. Então, hoje, tudo é o contrário. As pessoas de bem
estão sendo presas, enquanto que os bandidos estão sendo soltos. Enquanto que o STF está soltando traficante, soltando bandidos de pior periculosidade. Então, gente, realmente é complicado, né? E o pior de tudo é que nós nos passamos por teóricos da conspiração, alienados. Nós passamos por tudo isso. Por quê? Porque nós defendemos a vida, somos contra o aborto, somos contra os maus tratos à criação de Deus, os maus tratos aos animais, porque nós queremos criminalizar o comunismo, que matou milhões de pessoas. Enquanto isso, nós somos perseguidos. Você tem uma grande maioria de um povo de bem, cristão, conservador, que realmente a maioria do povo é de bem, mas é um povo que está dormindo, é um gigante adormecido. E nós, infelizmente, não estamos acordando esse povo. Então, quando eu falo aqui que nós temos que nos unir com bolsonaristas, conservadores, para nós fazermos uma intervenção militar no STF, amanhã, depois que nós criarmos um Supremo Tribunal Militar lá no STF, tirarmos os 11 ministros, aí é outra história, uma intervenção militar nos três poderes e tal. Mas se nós não nos unirmos em prol de uma luta possível, nós não vamos conseguir nada. Entendeu? Nós vamos morrer todos na praia. Intervencionista, bolsonarista, conservador, monarquista, todos. Entendeu? É como eu falei, eu não concordo com muitas coisas que o Bolsonaro fala. Mas se hoje não está o Bolsonaro lá, quem que estaria lá? A coisa seria muito pior ainda. Entendeu? Só que independente aqui da situação, nós precisamos unir com todos, para fazer uma intervenção militar no STF. Urgente. Porque depois de tudo isso que aconteceu, é aquilo que eu falava lá atrás. As leis foram criadas para o povo de bem, não para bandidos. Bandido não segue lei. Bandido é contra a lei. Você não vai chegar para um assaltante, um ladrão, que chega com uma arma na tua cabeça e diz assim para você qualquer coisa, até mesmo te matar. Você não vai dizer, não, espera aí. Aqui na Constituição está dizendo que se você me matar, você pode pegar aí tantos anos de cadeia. Tá na... Não adianta, bandido não segue lei. Hoje nós temos dentro do STF bandidos, comunistas. Nós temos um Alexandre de Moraes que foi indicado pelo PCC, gente. Isso é muito grave. Nós temos um Fachin que assumiu ser comunista. Nós temos ali outros, todos eles, todos, entendeu? São comunistas bandidos. Eles usam a palavra democracia, né? Eles usam a palavra democracia. Mas eles não vivem a democracia. E hoje, mais uma vez, o Brasil, né, como muitas vezes, deu um tiro no próprio pé através dos políticos, né? E que realmente nós possamos pensar positivos, né? Jamais, né, nós vamos desanimar, né? Eu vou lutar aí até o final da minha vida, com todas as forças, lutando contra o comunismo, né? Lutando pelo Brasil, né? A única diferença de nós que lutamos pelo Brasil, que vamos nas manifestações, da diferença da massa do povo, é que nós dormimos com a nossa consciência tranquila. Gente, eu deito na cama e durmo igual um bebê. Chego a me babar de tanto roncar com a minha consciência tranquila. Porque somos pessoas de bem. Lutamos pelo bem. Então é essa a diferença. Nós dormimos a cada dia com a nossa consciência tranquila. Agora, a grande massa do povo dorme com a consciência tranquila? Não. Entendeu? E o duro é acordar esse povo. Né?
Bom, o pessoal está chegando aqui na live, né? Sejam todos bem-vindos aí, né? O André Carvalho, como eu falei, o Vanderlei aí, grande amigo de infância, né? O Ademir aí Santos, Josimar aí chegando conosco, o Fernando, Ludovic Reicher, boa noite, seja bem-vindo. Maria Valentins, Fátima, Coutinho chegando conosco, meu grande amigo aí, Elcio também, amigo de infância aí, uma palhaçada esse STF, é realmente complicado. Né? Tudo aquilo que nós falamos é complicado, né? Célia Regina, seja bem-vinda aí conosco. Mari Lenger. Justamente o que o André Carvalho, né, dizendo, né? E o pessoal ainda ri, né, de nós, achando que nós é que somos loucos, né? E é realmente isso. É exatamente o que eu respondi, né? A Suzy Santos, né? Mas, Alvari, você acha que o alto comando está corrompido? Uma ala, sim. A outra ala, não. Porque em tudo na vida tem os opostos. Assim como tem o lado bom, tem o lado ruim. Tem o lado negativo, tem o lado positivo. Tem o frio, tem o quente. Né? Tem o fraco, tem o forte. Nós temos ali um alto comando, não todos, é o que eu falo, está dividido. Só que se as pessoas esperam que as Forças Armadas vão agir assim, de um estalar de dedos, não vão. Porque se os bons militares do alto comando fizerem isso, os maus militares prendem os bons. E aí você tem um STF para dar toda a cobertura aos maus militares, você tem uma Globo Lixo, você tem uma Band comunista, você tem uma Record, você tem as universidades, você tem os sindicatos. Já era. Vocês entendem a complexidade da coisa? Que você precisa ter o povo nas ruas? Por quê? Porque quando acontecer uma intervenção militar, e vai ter que acontecer em um determinado momento, o Brasil caminha para isso. Não tem volta. Ou o Brasil se torna uma China, uma Coreia do Norte, ou o Brasil acorda para a realidade. E o Brasil vai acordar. Só que pode ser que não dê tempo. Por quê? Porque se os bons militares agirem com o povo nas ruas, acabou. As universidades federais vão tentar ir para as ruas, dizer que é golpe militar, vão. A CNBB vai emitir uma nota, golpe militar vai. A Ordem dos Advogados do Brasil vão a favor ali da prisões de militares que estão fazendo uma intervenção, vão. Os sindicatos vão dizer que é golpe, vão. Mas se o povo estiver nas ruas com os militares, já era. É por isso que nós precisamos conscientizar o povo brasileiro. Que não é onde estão as Forças Armadas, é onde está o povo. As Forças Armadas estão lá. Uma ala comunista e uma outra ala patriota. Mas aonde está o povo? Essa é a minha pergunta. Betinha Kuzma chegando conosco. Seja bem-vinda. Amélia Radim chegando conosco. Pessoal estão chegando. Aurora Menezes também chegando conosco aí. Gente, vai compartilhando, dando seu like, é muito importante. Judite Carvalho aí. O André, né? Do SOS FAA Brasil, né? O canal lá do YouTube, né? Quem puder entrar lá também. José Rodrigues. Gente, eu não vou me estender aqui para não ficar uma live muito comprida, né? Já estamos aí em 50 minutos. Dê seu like, compartilhe, é muito importante, porque é assim que nós vamos conscientizando as pessoas a cada dia. Né? Então, compartilhe, dê seu like e até a próxima aí, se Deus assim permitir.